Encosta a porta aí, por favor. Deixa ela bem encostadinha. Amém? Nossos avisos rapidamente. Hoje você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque a obra ali está em andamento e o barulho vai puxar a sua atenção. Amém? Nossos avisos, segunda-feira, meio-dia, né, nossa oração. Você que puder estar aqui, venha para a oração. Quarta-feira, o nosso culto às 19h30, quinta-feira, o nosso discipulado, e domingo, às 10 horas da manhã, o nosso culto. Sexta, palestra. Ah, perdão, o balé das crianças às 6 horas. Dia 12 de dezembro, nós temos que fechar isso hoje, teremos um seminário sobre o jovem cristão e o mercado de trabalho. Aí vamos ter palestras pastorais, coaching, psicologia e carreira, tá? Aí que tá, a princípio sim, mas se o número crescer, nós vamos ter que pedir alguém aí, uma igreja emprestada para ficar mais espalhado, porque senão vai ficar muito amontoado. Mas vamos pedir os jovens aí para se envolverem logo, tá? Na divulgação e tudo isso, para a gente poder finalizar isso aí. Deus tem falado muito sobre preparar pessoas para manifestar o reino lá fora. O reino a gente não manifesta na igreja, queridos, a igreja tem seu dono. O reino a gente manifesta no mundo. Amém? Então Deus tem falado sobre isso, nós vamos começar com esse seminário para os jovens nesse tempo. Dia 12 de dezembro. Amém. Carlinha pediu que nós permitíssemos que ela falasse, ela está com comichões lá com o Espírito Santo de falar sobre as 7 igrejas. Na verdade, é sobre o Apocalipse. É sobre as 7 igrejas. E ela vai começar a ministrar isso no sábado, na quinta-feira, em nome de Jesus, que a internet vai deixar, né? Porque a internet tem sido o nosso grande desafio. Mas vamos tentar aí, a partir de quinta-feira, teremos estudos sobre as 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas no Apocalipse. Amém? Eu não sei se você percebeu no início do culto, assim, pode ser um certo eufemismo meu, mas há uma facilidade muito grande, eu tenho sentido de sentir Deus aqui nesse lugar, amém? Mas hoje eu senti um confronto muito interessante entre, quando a gente começa a cantar músicas que não falam do nosso sofrimento, não fala da nossa alma, não fala das nossas dificuldades, o nosso espírito demora a entrar. Eu senti uma guerra muito grande nisso. Queridos, a gente não vai para a igreja não para adorar a nossa alma, muito menos as nossas dificuldades. Nós vamos para adorar a Deus. E parece que é simples, mas não é. Porque é uma luta. Toda vez que você entrar em oração, se você falar para mim, eu oro com facilidade, eu leio a Bíblia com facilidade, eu canto com facilidade, eu falo, você tem problema. 2 problemas. O problema e o problema, entendeu? Tem problema, não tem como. Porque Paulo nos alerta, a nossa a nossa carne luta contra o Espírito. Então, toda vez que eu vou fazer aquilo que o Espírito quer, significa que eu estou travando o quê? Uma batalha. Da qual eu já sou mais que... Mas eu tenho que lutar, eu tenho que combater. E é impressionante como é que fica ali, ó. Hoje eu pude perceber, sentindo Deus aqui dentro, movendo, mas a adoração em si não rompia. Pelo menos eu senti, né? Por quê? Porque nós não estamos falando de nós. Porque nós não estamos cantando a nossa alma, nós não estamos adorando o nosso sofrimento. Então vamos estar ligados a isso. Começa a prestar atenção nisso. Na hora que você vai ler a Bíblia, na hora que você vai orar, na hora que você vai ter com Deus. Porque isso é um grande nivelador do quanto eu estou rompendo no mundo espiritual. Da mesma forma o quanto eu estou incomodando o mundo espiritual. Porque você nunca vai romper no mundo espiritual sem incomodá-lo.
Senão tem problema também. Se você não incomoda o mundo espiritual, você tem problema. Eu só não incomodo quem é igual a mim. Quem é diferente de mim vai estar incomodado. Não é verdade? Amém? Então vamos lá. Eu quero continuar nossa terceira ministração dessa série. É tempo de despertar. E nós já falamos lá no livro de Salmos 11:3, que se os fundamentos estiverem abalados, nada pode fazer o justo. E nós fomos lá para Jesus, e Jesus falou que é o dia da volta dele, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, mas será como os dias de Noé. E nós fomos lá no dia de Noé e descobrimos que o que Jesus estava falando era sobre a indiferença, de viver uma vida na terra indiferente às questões que estão determinadas para a eternidade. Os fundamentos da eternidade estão abalados mediante as verdades do mundo, mediante o tempo e as comunicações, a linguagem que o mundo tem desenvolvido para esse tempo. E pasmem vocês, queridos, a maior arma de guerra no mundo é a palavra. Assim como na Bíblia. Você quer ver uma coisa? O mundo foi feito através de quê? Palavra. A fé vem pelo ouvir As guerras espirituais você vence declarando o quê? A palavra. Você vai viver pelo que você crê ou pelo que você vê? Pelo que você crê, pela palavra. Então, qual é a arma mais poderosa que nós temos no mundo espiritual? A palavra, a linguagem. E muitas vezes nós nos submetemos a conteúdos e conceitos do mundo sem perceber o quanto aquilo está nos influenciando. E a guerra desse tempo é a guerra da mente. O anticristo, queridos, muitas vezes as pessoas acham que o anticristo vai aparecer aí com tridente, com chifre, mas adornado de ouro, que esquece isso. Na visão apostólica, o que nós entendemos por escatologia é que a batalha ela vai ser manifesta dentro de cada um de nós e dentro dos fundamentos que você carrega, daquilo que você crê. Porque quem é levado por falsos ventos de doutrina é porque não conhece o quê? A verdadeira doutrina. E a questão é, o que você carrega é verdadeiro ou é falso? O que você já tem de Deus, o que você já crê de Deus, é verdadeiro ou é falso? Porque ainda tem gente que se escandaliza com Deus, quando Deus faz algo sobrenatural. Porque nós ficamos tentando achar explicações. E está aí uma coisa assim, totalmente abominável. No sentido de que Deus nos deve explicações. Se Deus nos devesse explicações, Ele não seria Deus. Mas eu não posso falar com Deus, eu não posso entender Deus? Pode, pelo contrário, você é a única pessoa que pode sintonizar nas explicações de Deus sem ter que confrontar Deus. Por quê? Porque Ele lhe deu o Espírito, para que Ele testificasse dentro de você, para que Ele te ensine, para que Ele te convença, para que Ele te justifique, para que Ele te diga que você é filho, pecador, justo, lavado, remido, salvo. Então eu não vou ter explicações de Deus na minha mente, eu vou ter explicações de Deus no meu relacionamento com Deus. Mas o mundo hoje ele tem que explicar tudo. E o que não tem explicação não serve. E o pior, tem coisas que é explicado de forma errada, é a verdade da verdade. Onde a verdade que não é verdade prevalece e a verdade não vale. Nós estamos cheios disso hoje. Aí você imagina como se foi diferente no tempo de Noé. Noé, construa uma arca. Vai chover 40 dias. Vou matar todo mundo. Mas vou fazer uma aliança contigo e com a tua casa. Noé é um homem reto, justo, temente a Deus. Fez exatamente o que Deus mandou. Não ficou focado no dia da chuva, mas ficou focado na construção da sua salvação.
Hoje nós estamos vendo um nível de frieza espiritual, de indiferença espiritual tão grande, que nós não estamos focados nem na volta de Jesus e nem na nossa salvação. Hoje nós estamos focados na bênção. Como se a bênção fosse a salvação. Meu amigo, a bênção ela vem para o justo e para o ímpio. E o salmista diz que a diferença não é a bênção, a diferença é o fim. E em tudo que eu quero fazer em Deus, para agradar a Deus, eu tenho que estar focado no processo e não na bênção. E por que nós hoje nos movemos debaixo da bênção e não debaixo dos processos? Não debaixo daquilo que Deus consumou na cruz? Porque nós andamos no espírito de medo. O homem, ele é mais movido pelo medo do que pelas certezas. O medo de passar mal te leva a ter saúde. O medo de morrer te leva a cuidar da sua doença. O medo de não comer te faz trabalhar. Você quer ver um indivíduo que não tem medo? Porque a sua mente foi infelizmente tomada, mas pega um andarilho, pergunta a ele se ele está preocupado. Que ele vai ficar gripado, porque ele está dia de chuva, andando na rua, sem camisa, com um saco de latinha nas costas e um corote na mão. Pergunta se ele está com medo de ficar doente, do Covid. Pergunta se ele está preocupado com o que ele vai comer amanhã, onde ele vai dormir. Quer dizer que esse indivíduo perdeu o medo? Infelizmente, ele não só perdeu o medo, mas o motivo pelo qual perdeu o medo é porque ele perdeu as relações sociais dele. Ele perdeu a possibilidade de se relacionar com o outro. Foco direto de Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar quem? O outro. E hoje nós temos até medo de amar o outro. Mas eu queria trazer vocês, por que Noé não teve medo? Cara, a gente poderia falar de Noé aqui o dia inteiro. Noé conseguiu conquistar a sua família para entrar na arca, e tu imagina, depois de 100 anos construindo a arca, quando a arca flutuou nas águas, como foi a cara da família de Noé para Noé. Eu fico imaginando essa cena. Caraca, tu é o cara, velho. Mas antes disso, fazer com que todos trabalhassem nesse projeto. Fazer com que todos acreditassem nesse projeto, no momento que tudo era contrário a esse projeto. O que levou Noé a tamanha façanha diante de Deus? O fato dele ser justo, ser neto de Enoque, ter uma família que andava com Deus? Não foi. E a resposta está lá em Hebreus 11. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Hebreus 11, versículo 7. Amém? Hoje, eu acho que o desafio maior hoje de pregar vai ser meu, não vai ser de vocês de me ouvir, não. Porque esse negócio que me irrita é barulho. Então, vamos lá. Na minha tradução original, a palavra fé vai ser constituída agora por confiança, amém? Porque nós já vamos para o sentido direto da palavra. E diz assim: pela confiança, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não virá, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar a sua casa. Por meio desta confiança, condenou o mundo e recebeu a justiça procedente da fé.
Hebreus 11, 7. Na linguagem de vocês, por meio da fé, Noé, depois de ter recebido aviso a respeito do dilúvio, foi tomado de santo temor e construiu. Então, olha que interessante. Não foi a obediência de Noé, o conhecimento de Deus que Noé tinha, que fez ele construir a arca. Foi o quê? O temor. Mas esse temor veio por meio da fé, por meio da confiança que ele tinha para com Deus. Aqui eu pergunto a você, qual o nível de confiança que você tem hoje para com Deus? Você quer ver uma coisa? Se Deus falar para você hoje, ó, larga tudo e segue-me. A primeira pergunta, sim, como é que eu vou alimentar minha casa? Vou viver de quê? Mas a mesma Bíblia que nós lemos e cremos e falamos que estamos seguindo, diz que os girassóis se vestem melhor do que Salomão, que os pássaros não plantam e comem. E nós somos mais valorosos ali no livro de Mateus do que tudo isso. E se um filho pedir a ele um pão, não vai dar a ele um escorpião, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Percebeu que o problema está no processo? Porque se eu entrar no processo, eu vejo a mão de Deus, mas se eu não entrar, eu nunca vou ver, vou ficar sempre o quê? Duvidando. Então, uma fé que não produz temor, ela não é uma fé que tem base na eternidade, que tem fundamentos dentro da vida do justo. E sabe de umas coisas que tem roubado a nossa fé nesse tempo? Recursos. O recurso da medicina, não estou dizendo que é ruim em nome de Jesus, e nem para você abandonar os tratamentos, não é isso, mas os recursos, quanto mais avançam na medicina, menos a gente crê no poder da cura. Quanto mais recursos tecnológicos nós temos, mais frio nós vamos nos tornando. E eu vou provar para vocês daqui a pouco. Mais distantes, porém achando que estamos mais perto. Você pega o tempo que não tinha recurso, você tinha uma doença séria, você fazia o quê? Você ia na rezadeira. E se ela rezasse, você acreditava e ficava curado. E nem usou o nome de Jesus? Por quê? Porque tem fé. Cuidado, queridos, o tempo de muitos recursos, talvez seja o tempo de maior frieza o quê? Espiritual. E isso é muito sério. Se você parar para analisar o tempo que você tinha menos recursos, mas que você tinha mais fé, foi o tempo que você mais avançou em Deus. Agora, será que Deus hoje vai ter que tirar os recursos para você voltar a avançar? Porque se Ele te ama, Ele faz isso. E se tiver escrito no teu propósito, meu amigo, vai acontecer. Tu lembra, Adão, o dia que você estava na esquina vendendo paçoca, com a plaquinha explicando o motivo? Você lembra naqueles 2, 3 meses o quanto de Deus você ouviu? Sem recurso. Sem recurso. A fé que gera temor, ela confronta a incredulidade. A fé que gera temor, ela confronta a indiferença. A fé que gera temor, ela te tira do acho, do penso que faço e te coloca dentro do processo. Eu sei que eu tenho que caminhar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então eu tenho que caminhar nesse caminho e nessa verdade. O que moveu Noé
não foi o fato dele ser justo, mas a fé que teve Noé, fez com que ele se movesse em temor. E é interessante que eu me fiz uma pergunta ontem, na hora que eu estava estudando essa ministração: como temer a Deus em um mundo de prazeres? Porque se os recursos nos esfriam, deixa eu voltar aqui no recurso médico rapidinho. Todo recurso é limitado. Agora o negócio vai apertar um pouquinho mais o nosso fígado. Você quer ver uma coisa? Por que você está ressoando? Todo recurso é limitado. Você quer ver? Tem dinheiro, tem um bom plano de saúde, posso fazer um bom tratamento, tenho um câncer. Aí chega uma hora que a cirurgia, a rádio e a químio não soluciona. Aí eu vou agora para a terapia genética, aí eu faço a terapia genética. Daqui a pouco eu descubro que não deu certo. Eu tinha recursos ou não tinha? Está entendendo onde eu quero chegar, queridos? Noé não tinha recursos para fazer a arca, Noé tinha uma palavra. E se você tiver uma palavra, você não precisa de recursos, porque a palavra é o recurso. Porque a palavra diz: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que meu pai me abandone, ainda que minha mãe me abandone, ainda que meus filhos me abandonem, ainda que todo mundo me abandone, todavia, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. O maior recurso que eu tenho é a fé. O maior recurso para viver as coisas de Deus é a fé. O maior recurso para viver uma vida próspera na terra é a fé, porque prosperidade sem fé é limitado. Mas como fazer isso hoje, no mundo hedonista, aonde o prazer é sinônimo de felicidade? Então vamos gastar os recursos com os nossos prazeres, porque é só isso que eu tenho da vida. E aí você observa que a própria vida no mundo determina o final da vida no mundo. Partindo desse princípio, a Bíblia diz lá em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não precisa abrir não, que eu vou fazer um saltitantos aqui. Então eu observo que o amor é inimigo de quem? Do medo. E o amor é que vence o quê? O medo. Simples assim. Agora vamos para a escatologia bíblica. No final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Indiferença. Será que nós estamos amando verdadeiramente a Deus, a sua palavra, ao ponto de eu como homem colocar minha vida em todo momento de santidade, obediente à palavra do Senhor? Eu como esposo, eu como pai, eu estou me lapidando, buscando me corrigir, buscando me melhorar, buscando avançar na palavra, não porque eles só merecem, mas porque a palavra diz, eu tenho que me posicionar dessa forma? Ou será que eu estou preocupado em comprar um bom carro e deixar para o meu filho? Dar um carro para ele quando ele for para a faculdade? Devagar não. Nem ouse abrir a boca, porque vai não ficar feio. Porque a gente pensa que dar o carro é amar. Dar o brinquedo é amar. Tá ali 2 minutos é amar. Não é não. Amar é quando a tua vida se torna símbolo da eternidade para ele.
O amor de Deus foi para a cruz, consumou todas as coisas, e a gente olha para lá hoje, e nós temos uma palavra consumada para a eternidade. É isso que é o amor. Aí os jovens de hoje têm 18 anos, não sabem nem o que vai ser da vida. Não sei para onde estou indo, não sei o que vou fazer, não sei quem eu sou. Isso tem um motivo, que eu já explico. E o inimigo da fé é o medo. Eu vou te provar isso com uma pergunta muito simples. Quantas coisas Deus já falou para você fazer, você ainda não fez? Pã, 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 pã. Acabou o tempo. Queridos, é muito sério isso daqui. Eu quero que você preste muita atenção. A questão não é eu ter 10 palavras de Deus, basta eu ter uma. E se eu cumprir uma, muda toda a minha vida. Você só precisou entender que Jesus te amava para você entender que você era pecador. E quando você entendeu que você era pecador, você entendeu que você precisava de Jesus. E isso mudou tudo. O problema é que hoje nós temos 1 milhão de informações. Lembra que a arma mais poderosa é o quê? Linguagem. Então tem 2 formas de você inundar a mente de uma pessoa. Ou você transforma numa linguagem única, que as ditaduras fazem, seja de direita, de esquerda, ou central, seja o que for. Só existe uma verdade. Ou então você faz o seguinte: você inunda todo mundo de verdades. Porque tendo um monte de verdade, não existe o quê? Verdade. E você já viu, eu vou te provar isso, como está acontecendo. Você vai para a internet, tem alguém falando fórmula do fracasso? Tem alguém falando a fórmula como fracassou? E continua se todo arrebentado? Não. Se ele falar como fracassou, porque ele quer te vender a fórmula de quê? Pô, mas o cara quer te vender a fórmula do sucesso, mas a vida dele ainda não tem sucesso. Você acha que isso é à toa, queridos? Sabe o que a ciência diz? Que, infelizmente, só 3% das pessoas no mundo se atentam para isso. E vão dar uma resposta contra isso. 12% até se atentam para isso, mas não vai dar resposta nenhuma, ou vai seguir quem está dando a resposta. E 85% vai deixar a vida, ó, não tem jeito, não vai mudar nunca, é assim mesmo. Tarará, 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 tarará. Ó, o cara já tem que pagar uma, tu vai pagar outra. Eu sei que você estava zoando ele a semana toda, ó. Estão entendendo, queridos? Estão me entendendo? Sabe por quê? Agora eu vou entrar nas 4 bases dessa guerra. Primeira, incredulidade. O que é verdade hoje? O que é verdade hoje? Nada. Depende daquilo que você acredita. Todos os caminhos levam a Deus. Cuidado. Segunda, ansiedade. Terceiro, indecisão. E quarto, medo. Então as bases do medo estão relacionadas à incredulidade, à ansiedade e à dúvida. E aonde a dúvida não opera o quê? A palavra de Deus. Está fazendo sentido, queridos? Porque eu preciso construir esse entendimento para eu poder realmente falar o que eu quero falar ainda. Vocês estão entendendo? Amém? Quando eu vejo isso,
Eu olho para Noé, eu fico mais... Eu já era um cara, quando eu chegar no céu, todo mundo fala, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Enoque. Eu sempre falava que eu queria conhecer Enoque. Agora eu quero conhecer Enoque e Noé. Porque, velho, em Noé não habitou incredulidade. Não habitou ansiedade. Se habitar ansiedade, você não está focado no processo, você está focado no resultado. Não, Noé construiu. E quando você está focado no processo, Deus está aguardando você terminar o processo para Ele cumprir o que Ele falou. Aqui é a chave, ó. Aí, pega essa chave para a tua vida hoje. Quer avançar em Deus? Observe a voz de Deus, haja por fé e se detenha ao processo e não ao resultado. Só choveu quando Noé terminou a arca, porque Deus não falha nas suas promessas. Noé não teve medo. Então o temor que Noé tinha não era de medo, era o quê? Não desagradar a Deus. Viver tudo que Deus tem para mim. Viver a palavra que Ele liberou sobre a minha vida. O temor a Deus não tem nada a ver com medo, até porque Ele não nos deu espírito de medo. O temor a Deus tem a ver com as realizações. Eu não quero sair dessa terra sem antes me tornar tudo o que Deus quer que eu me torne, fazer tudo o que Deus quer que eu faça e deixar a geração que Ele quer que eu deixe. Esse deve ser o nosso temor, porque se o temor for isso, eu nunca vou trair a minha esposa. Eu vou procurar ser o melhor pai possível, eu vou procurar ser o melhor apóstolo possível. Eu vou ser humilde o suficiente para achar que eu nunca estou pronto e continuar me submetendo à palavra de Deus. Em busca do conhecimento da verdade. E nós precisamos nos livrar disso. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor. Olha o que Paulo vai falar com Timóteo. Cara, isso aqui é muito legal. Isso é muito de Deus. De uma forma meio grosseira, mas isso é um recorte do que Deus falava com Noé, agora Paulo está falando com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 3. A relação de Timóteo com Paulo era uma relação de paternidade espiritual. E a paternidade espiritual, ela te direciona a andar debaixo da bênção, porque você sabe que a obediência, ela gera sobre a tua vida uma nuvem de bênção. Assim como a desobediência gera sobre a tua vida uma nuvem de quê? De maldição. E terça-feira nós falamos sobre maldição, e só quem está acima pode amaldiçoar quem está o quê? Abaixo. E Paulo estava acima de Timóteo. Mas a intimidade de Paulo e Timóteo era de tal maneira que Paulo falou para ele, meu filho, eu vou ter que te circuncidar. Tu imagina um homem formado. Imagina outro homem agora pegando no pênis dele e cortando o prepúcio. Sabe por quê, queridos? Porque o pai, ele faz isso. O pai, ele é castrador. Porque o pai tem que colocar no filho 3 coisas: limite, propósito e, que eu esqueci o terceiro, direção. Por isso um pai banana desgraça a vida de um filho. Um pai ausente desgraça a vida de um filho. Uma casa sem uma figura paterna é difícil para um homem se tornar homem. E você vê hoje como é que estão açoitando os homens. As mulheres, desde a Revolução Feminina, gritaram que o homem não serve, o homem, mas nunca disseram que tipo de homem que queriam. E eu digo, sempre falo, a mulher pode estar onde ela quiser estar, ela só não pode deixar de estar onde ela tem que estiver, onde ela tem, por princípios, ter que estar. Agora olha a relação dos dois. Dou graças a Deus, a quem com os meus antepassados sirvo
com a consciência limpa ao me lembrar constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo vê-lo, para poder encher-me de alegria. Recordo-me da sua confiança sincera, a mesma confiança tida por sua avó Lloyd, por sua mãe Eunice. Confiança aí é fé. É a mesma confiança que nós estávamos falando em Hebreus 11, 1. Amém? Da sua avó e da sua mãe Eunice. E estou convencido de que também você possui essa confiança. Olha que fala de um pai espiritual para um filho. Agora é interessante. Por esta razão, insisto para que mantenha acesa a chama do dom de Deus. Aqui é o segredo. Não basta ter fé, querido. Fé com indiferença é frieza, é religião, é apatia, é apostasia, é verdade humana. Qual fé que você precisa? Do tamanho do grão de mostarda? Esse termo, ele é muito mal entendido na Bíblia. Vamos botar assim, se a gente pudesse quantificar 100% de fé, Deus está falando o seguinte, ó, se você tiver 0,01, eu acrescento os 99,99. Mas o seu 0,01 tem que ser suficiente para suportar todos os 99,99 mil. Porque humanamente falando, você nunca vai ter toda a fé do mundo para poder transportar os montes. Então você tem que ir para algo que não é natural, é sobrenatural. Que vai além do teu entendimento. E é essa fé que Paulo está falando para ele, mas mesmo assim, para manter essa fé, ele está dizendo, você precisa aquecer, manter acesa a chama do dom de Deus, que você recebeu mediante a minha imposição de mãos. A transferência de poder da minha parte, da minha paternidade, a minha cobertura sobre a tua vida. Agora olha que interessante. Pois Deus nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Na tradução mais comum está assim, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. No original, a palavra temor aí é covardia. O que é covardia? É você saber o que é justo e não praticar. Covardia não é agredir alguém porque é mais fraco, não. Covardia é você permitir alguém ser agredido por ser mais fraco. Covardia hoje é algo que tentam fazer com a igreja, que é calar a igreja nas suas verdades. E muitas vezes a igreja se apostata ao ponto de achar, não, mas o mundo é assim mesmo. E não se levanta. Covardia é você saber que a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, mas você tem medo de falar a palavra para ela, porque ela odeia crente. É? Covardia é você deixar de ser o servo do Deus vivo no lugar que você trabalha e se tornar um funcionário pior do que aquele que não conhece a Deus. Covardia é você ser omisso ao pecado, omisso à escravidão que o diabo tem feito na vida dos outros. Desliga lá, está congelando o povo. Covardia é a gente saber que a gente precisa ir para dentro de Deus. E não vai, porque a nossa alma fala mais forte. Porque as nossas verdades falam mais fortes. Porque o nosso achismo. Estão comigo? A palavra fortaleza é poder no original. A palavra amor é amor. Porque não existe outra simbologia para o amor, não existe outro significado.
Ao ponto que vai calar a palavra, vai calar a profecia, vai parar as igrejas, vai parar as palavras, mas o amor nunca acaba. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: esse fogo ele tem que queimar de uma forma que ele nunca acabe. Para produzir força, para produzir poder em você, para você ter uma autodisciplina, que é a moderação. O que é a autodisciplina? É a sua carne subjugada pela verdade do Espírito. Eu vou fazer não é porque eu quero, eu vou fazer porque eu preciso. E vou te dizer, eu tenho vivido essa vida há uns 2 anos, não é fácil. Porque a sua vontade é se jogar na cama. E a sua necessidade é levanta, que a tua pressão está alta, tua glicemia está batendo, vai fazer atividade física. É ver um monte de açúcar e farinha que está nos entorpecendo, e a cabeça fica louca por aquilo e fala assim: não posso, tem que comer, mato. Para ficar, ó, slim. Mas mesmo a gente sabendo de tudo que acontece na saúde, tudo que acontece com a alimentação, nós estamos dentro de um mundo povoado hoje por uma infestação demoníaca de glutonaria. E o pior é que a igreja ainda tem a maior fama nesse contexto. Os crentes são que comem muito. E eu louvo a Deus que isso aqui não tem sido mais verdade. No meu aniversário, o churrasqueiro falou assim: vocês são os primeiros crentes que a gente vê educados. Porque sobrou muita coisa. Ele falou: sempre falta. É uma autocrítica, queridos. Porque a gente acha que glutonaria não é demônio. Você acha que é fácil? Acorda às 5:30 da manhã, pedalar 110 quilômetros, voltar a ficar o resto do dia arrebentado. Você que nem encontra prazer nisso não, para ver se tu vai. Mas qual o foco? É o resultado? Se você fica no resultado, perdi só 100 gramas, perdi só 50 gramas. Aí você desiste, você volta. Porque a sua alma é assim. A sua alma é assim e você desconsidera isso. Um dos nossos piores problemas nesse tempo é que nós não sabemos quem somos. Nós não conhecemos nosso comportamento, nossas habilidades, portanto, as nossas atitudes, elas estão totalmente fragmentadas. E você só vai saber que você consegue depois que você realizar. O problema é realizar. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Vocês entenderam o que Deus está falando conosco hoje? Para com essa história de igreja que sonha. Dessa igreja que vive debaixo de bênção. Não, querido, você já foi abençoado. A bênção, ela te seguirá. Você não vai buscar a bênção, ela te seguirá. Isso é uma pregação totalmente errada do Evangelho. Você nasceu abençoado, frutífero e multiplicador. E com a autoridade de Deus. Vai lá em Gênesis 1:26. Porque a gente lê a Bíblia e não acredita nela, porque a teologia, os princípios teológicos, a hermenêutica. A hermenêutica da palavra de Deus hoje tem matado a própria igreja. Porque tem se tornado uma igreja humanizada. Uma igreja sensibilizada. Uma igreja indiferente. E sinceramente não precisa nem do diabo para isso. Onde o mundo hoje ele tem focado, e aqui é que eu falei tudo isso para você entender o que eu vou falar agora. Porque sabe qual a parte mais difícil de andar por fé? Acreditar nas coisas simples. É isso que eu estou falando. A parte mais difícil de andar por fé, de viver pela fé, de se mover pela fé, é acreditar nas coisas simples. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz: se você impor a mão sobre o enfermo,
e orar, ele vai ser curado. Então, o princípio da fé é o quê? Ora, vai embora, porque já foi o quê? A gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí nós vamos arrumar explicações. Ah, mas porque pode estar em pecado. Ah, porque a sua oração não tem fé. Ah, porque... Aí começa os... Entendeu? O que era mais fácil para Moisés? Tocar na água com cajado ou virar e enfrentar Faraó? Mais fácil de fazer. A palavra que Moisés tinha era o que? Toca com o seu cajado no mar, que ele vai se abrir. Acabou. Agora, o que é mais fácil acreditar? Que ele ia morrer na espada de Faraó? Ou que o mar ia se abrir? Então, se eu não estiver preparado para esse nível com Deus, esquece que você nunca vai se mover por fé. Então, a primeira luta que eu vou ter é comigo mesmo. Essa é a primeira luta. Por isso que Paulo fala que eu tenho que apresentar diariamente o meu culto racional, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eu possa entender a vontade de Deus, para que a minha mente se alinhe à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Só que você não vai levar animal ali, você vai levar sua mente, porque a palavra ali é metanoia, transformação de mente. Ah, eu não vou conseguir. Vai. Quem foi que disse? Foi Deus? Não, se não foi Deus. Quem ia vencer, Davi ou Golias? Não, humanamente falando, não. Todo mundo acreditava que era Golias, incluindo Israel. Incluindo o exército de Deus vivo. Quem ia vencer era Golias, queridos. Então deixa eu te dizer uma coisa, o mundo está o tempo todo te dizendo, você é Davi e o mundo é o quê? Golias. Para analisar a tua vida aí agora e ver se você não tem diversos Golias dizendo assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, o pior é exatamente o que Deus está falando para você conseguir. Você não vai conseguir ser um bom pai, você não vai conseguir ser um bom marido, você não vai conseguir ser um bom homem, você não vai conseguir ser santo, você não vai conseguir ser próspero, você não vai conseguir executar o que Deus quer. Quem disse? Se a Bíblia diz que a Deus nada é impossível. E à medida que a gente vai se acovardando, esse espírito de temor vai nos levando para a indiferença a cada dia mais. Porque nós estamos nos movendo sem fé, estamos nos movendo em alma. E a nossa mente é o nosso campo de batalha. E sabe qual é o conceito que o mundo está trazendo para nós hoje, chamado pós-modernismo, ou também conhecido como pós-verdade? Porque a Bíblia diz, conhecereis a... E o mundo está dizendo, não tem verdade. Só que aqui tem dois momentos. Conhecereis a verdade, ela vos... Mas se o verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, eu tenho que entrar na verdade de Deus, até conhecer o Filho, até ser liberto do medo, até eu ser cheio desse amor que Ele está colocando para mim, senão ainda não sou liberto. É por isso que tem muito crente que justifica o pecado da vida dele com a Bíblia, porque ele só conheceu a palavra, mas ele não conheceu Jesus. E se agrada da palavra, porque a palavra ela enfatiza a alma. Mas Jesus pega a tua alma e mata na cruz. Jesus pega os seus desejos e mata na cruz. Como é que eu vou viver uma sociedade hedonista, uma sociedade onde a felicidade só vem pelos desejos e prazeres, pelo cumprimento dos prazeres, senão pela cruz? Aí nós estamos voltando para o evangelho pregado há 2000 anos atrás, percebeu? Aí quando eu olho para a cruz, eu sei que eu vou ter uma eternidade. Eu sei que tem os céus e tem o inferno.
Aí eu sei que eu tenho que viver uma vida dentro de um projeto que me conduz para a eternidade. Sabe o que diz essa pós-modernidade? Ela diz o seguinte, é muito interessante isso. Vou pegar aqui uma fala do Nietzsche, né, o filósofo que descreveu que Deus está morto. E essa crítica não era para a sociedade, era para a igreja, para mostrar à igreja que as verdades do mundo iam suplantar as verdades da Bíblia. Ele diz assim: não há fatos, apenas versões. Tu imagina viver uma vida só com versões, sem fato. Porque a palavra fato aqui é o quê? Fé. Verdade. Uma fé que opera para uma verdade. É um fato. O que aconteceu? Isso. Então depende da interpretação que você vai dar. Ele usou o que agora? A linguagem. Ah, apóstolo, não é assim não, apóstolo. Não é desse jeito, não é bem assim não. Eu te pergunto, será que a nossa vida não está cheia disso? Isso é tão forte, queridos, é tão forte, porque o que acontece? Os fatos objetivos têm menos influência do que os aspectos emocionais. Isso é terrível, por quê? Porque eu falei para vocês, logo no início das ministrações, emoção mais sentimento é igual a quê? Afeto. Aquilo que eu afeto o outro e aquilo que me deixo afetar. Então, se nada mais me afeta, eu me tornei uma pessoa que fria. Se eu não estou preocupado como eu vou afetar você, nem você como vai afetar a mim, você já imaginou como é que fica a vida no corpo de Cristo? Pega um saco de batata bom, pode jogar uma podre no meio e deixa, porque não vai estragar os outros sacos, as outras batatas. Cuidado com o que você está colocado para dentro. Esse mundo de hoje é o mundo daquilo que verdadeiramente importa. E importar não é dar valor, importar é colocar para dentro. O que você tem colocado para dentro de você como verdade? Porque não existe mais no mundo essa história assim, isso não é para me atingir. Tudo hoje é para te influenciar. Absolutamente tudo, dentro de uma retórica terrível. Dentro dessa hermenêutica de Nietzsche, que é a hermenêutica que fala justamente do entendimento contextual, diz o seguinte: algo que parece ser verdade é mais importante do que a própria verdade. Aí se acontece, eu não acho explicação, eu não preciso ter explicação, porque a ciência não responde tudo. Aí eu vou para o coletivo. Você quer ver uma coisa hoje que isso é muito batida? Questão de gênero. Não existe gênero. Então a biologia está errada. Estudamos a vida toda errada, a ciência está errada. E aí nós vamos criar o quê? Nós vamos criar uma psicopatologia para normalizar o processo. Porque o indivíduo que se vê num corpo de homem, ele acha que é uma mulher, no mínimo, se eu fosse pegar dentro do contexto neurofisiológico e dentro da estruturação socioemocional de qualquer indivíduo, ele está com um processo de fragmentação. Não precisa ser psiquiatra para entender isso, mas não pode nem falar isso hoje. Sabe o que é isso, queridos? Loucura. É sério, o nome disso é loucura. Nós estamos atestando loucuras. Hoje nós não conseguimos lidar com as frustrações. Aí sabe o que os pais fazem com as crianças? Leva para o médico e dá remédio. Porque os pais não sabem lidar com as suas frustrações, o filho não pode ser frustrado, sendo que a vida o tempo todo vai frustrar ele, aí ele não sabe, isso aí é frustração, aprenda a se virar. Esse é um pai moderno, não, esse é um pai ruim, carrasco. Mas está ensinando o que a vida vai mostrar. Não, dê um remedinho para a criança, para ele ficar calminho, aí ele não se frustra. Dê um presentinho. Até porque se eu der a frustração, se eu der o remedinho e der o presentinho, eu não preciso estar lá gastando o meu tempo. Eu posso continuar na minha vida de prazer, sem ter que gastar tempo com meu filho. Até na igreja é isso. Olha a fala de Paulo aqui em Timóteo.
Paulo não deixava de orar por ele todos os dias. Paulo entendia como é que estava a vida de Timóteo. Paulo sabia que Timóteo estava avançando. Queridos, vida com Deus é vida social, não é vida separada. Vida com Deus é intimidade, vida com Deus é relação com Deus, com o próximo e, acima de tudo, com o corpo de Cristo. Porque hoje até você pode ser crente em casa, você não precisa de igreja. Hoje nós temos o movimento dos desigrejados. Eu lamento te dizer que você não conhece Jesus. Porque quem conheceu Jesus não quis sair do lado dele em hipótese alguma. E quem saiu se arrependeu e quis voltar. E morreu por isso. Vocês estão me entendendo? E agora eu vou para o âmago do negócio. Aí aqui o negócio fica estreito. Sabe o que nós vamos ter por aí agora? Dentro desse pós-modernismo, dessa pós-verdade, é que o conceito disso rejeita toda a metanarrativa e enfatiza a instabilidade da linguagem através da desconstrução. Vou explicar isso. O que é uma metanarrativa? A Bíblia é a verdade de Deus, acabou. Isso é uma metanarrativa. Sabe o que diz a pós-verdade? Você pode provar? A ciência já explicou? Então não é. E sabe quem está assim muitas vezes? A teologia, os líderes, a própria igreja, querendo o tempo todo que Deus prove o que Ele faz. Que você não foi chamado para viver dessa forma, você foi chamado para viver por fé, para andar na fé. E é a fé que vence o mundo. Então você não vai vencer se não for por. E o que eles vão usar para isso? A palavra, a educação, a rede social, as redes sociais, que é um mundo totalmente de quê? De mentira. Se você parar para analisar, a rede social ela só é o quê? Uma mentira. Quantos amigos você tem na rede social? Quanto? 80? Você é fraquinha lá. É sério. Pô, velho. Daqui a pouco te faço forte. Arthur, quanto você tem? Não sabe? É. Sim? Quanto? 3.000. 80 já seria um bom número. 3.000 então. Aí eu te imagino, quantos estão do seu lado todo dia? Orando por você, caminhando com você, jejuando com você. E se o pau quebrar, vai ficar do teu lado. Nossa, já tem um, tá vendo? Percebeu que é mentira, queridos? E o pior é que quanto mais seguidores você tem, agora que interessante, o nome é seguidores, estão seguindo você porque você é referência? Agora olha como é que eu posso transformar em algo bíblico. Você está pregando a palavra de Deus e mudando a vida das pessoas ali, então você vai ter seguidores. Porque do contrário, você é apenas um fantoche. E o pior, se não te derem um like, você não está aprovado. Sabe por que isso acontece? Porque agora eu posso falar para 3.000 pessoas e não preciso me encrencar com ninguém. Porque eu falo lá, o que eu falei lá, é lá e acabou. Quebrou o quê? O laço, a emoção, o afeto, o sentimento. Lá, se eu não quiser, eu dislike, eu like. Eu deixo de seguir. Cara, a gente precisa ser inteligente. O mundo, a cultura, é o que nós fazemos. O que todos nós fazemos. E se nós estamos fazendo, esse é o nosso culto. Porque a palavra culto vem de cultuar, vem do radical de cultura. E a cultura de Deus não é o espírito do medo, mas de poder, de autodisciplina e de amor.
Então, se eu não abandonar esse mundo, essa cultura, e entrar na cultura do Espírito verdadeiramente, para manter a chama acesa, eu não vou conseguir levantar minha arca de jeito nenhum. Eu posso estar comprometendo todo o processo. Sabe o que acontece, queridos? A aplicação prática de tudo isso é que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Ou precisa ser provada, ou não é. E mesmo que provada, se um grupo disser que não é, acabou. Não é. Para nós não é, para você pode ser, para nós não é, não tem problema. Outra aplicação prática é que pela palavra que eu ouço, que eu vou desenvolver o quê? A fé. Como é que eu vou desenvolver uma fé em algo que está sendo dito que não é o quê? Verdade. Como é que eu vou desenvolver uma fé se eu passo 3 horas nas redes sociais e não passo 2 minutos lendo a Bíblia? Meditando na palavra. Você sabia que quanto mais distante é uma sociedade, menos ateu existe nela? É? Quanto mais distante do social um grupo está, menos ateu existe no meio deles. Sabia que quase não existe, não vou falar não existe, quase não existe ateu, por exemplo, no meio dos índios. Sempre vai ter um Deus. Sabe por quê? Porque eles são contemplativos. E aí o salmista diz assim: bem-aventurado um homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Não é que lê, não, é que contempla. É que para ver Deus. O mundo está cheio da glória de Deus. Ele manifesta a glória de Deus e eu vou lá buscar isso. Porque é isso que vai alimentando aquilo que a palavra vai introduzindo dentro do meu espírito. Então vou te dizer uma coisa, o mundo, a guerra que nós temos nesse tempo, ela está aí, está disponível para mim e para você, e ela vai querer derrotar a nossa verdade. E eu vou te dizer, meu irmão, se você não estiver carregando dentro de você, se não tiver raiz dentro de você, esquece. Você não foi para o culto porque isso, porque você não orou porque por isso, você não jejuou lá, o quadro de jejum, por isso, você não dizima por quê? Cara, tem gente que está dentro da igreja 10 anos, nunca dizimou. Você quer saber se eu vou roubar você? Pede as contas da igreja que eu te mostro. Diga-se passagem, eu estou, sei lá, desde 2006 com a igreja, nunca recebi salário. E se eu recebesse, a Bíblia diz que eu sou digno disso. E se a igreja soubesse honrar o líder, então ela não precisava nem pedir. E muito menos ia conflitar. Como conflito em muitos lugares. Qual o custo de criar uma arca e levar você para os céus? Quanto a família de Noé ia pagar para Noé? Mas sabe qual foi o maior trabalho de Noé? Não foi ter construído a arca e nem vivido o dilúvio. É porque quando ele desceu, ele levantou um altar e ele teve que começar tudo do zero, com a sua própria família. Quando você verdadeiramente levantar a tua arca, querido, que você viver as águas de Deus, e Deus abrir a porta lá de fora e falar, agora pode sair, é aí que começa a tua vida espiritual. Aí que fala, ó, recomeça hoje. Constrói tudo hoje, mas em cima de um altar verdadeiro. Porque toda a força de um homem está por trás. Atrás de um homem forte, um homem que tem amor, um homem que tem poder, um homem que no sentido literal, que tem autodisciplina, que não anda debaixo do princípio do medo, tem um altar. Meu coração é um altar, minha mente é um altar, minha família é um altar, meu ministério é um altar. Meu quarto é um altar, e eu vou levantando os altares para o Senhor. E eu quero encerrar te mostrando 2 coisas. A falta de fé nos leva a não acreditar na palavra de Deus. E Jesus diz lá em Mateus 13, 58,
quando ele estava em Nazaré, eu não fiz ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Se nós queremos uma igreja que volte a ser uma igreja de poder, nós precisamos ser uma igreja de fé. Se nós queremos milagres, nós temos que ser uma igreja de fé. Nós temos que manter essa chama que Paulo está falando com Timóteo acesa. Em Hebreus 3, 12 diz assim: nós temos que tomar cuidado, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quanta gente está magoado com a igreja e foi embora. Está magoado com fulano, com Beltrano. Cara, se você achar que eu sou o perfeito, nem o perfeito, nem o prefeito. Você quer saber como eu sou bom? Vai lá para casa. Né, Joy? Joy está sempre lá comigo. Hein, Rafa? Quando eu chego assim nos azeites, estou bem melhor. Já foi pior. Né? Estou melhor não, tô? Se você pegar Hebreus 11 depois, agora não, mas depois, você vai ver que pela fé, e vai falar de Noé, vai falar de Enoque, Noé, Abraão, vai falar de um monte de conquistas, que todas elas foram palavras que Deus lançou. Eu te desafio a você fazer isso depois. Eu te desafio. E nós precisamos chacoalhar nossa mente. Paulo diz em 2ª carta de Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, quando ele está minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o incrédulo? É o que está no mundo, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que nós estamos vendo, querido, não é o que o diabo vai fazer, é o que ele já fez. Ele só está arrumando agora pessoas para operacionalizar a sua obra. Assim como que nós temos que viver pela fé, o que Cristo já fez, e Ele está operacionalizando sobre nós a sua obra. Então, viver uma vida cristã sem embate espiritual, esquece. Sem posicionamento, sem firmeza de caráter, sem expor suas feridas à sua alma, esquece. Sem ter alguém como Paulo era para Timóteo, também não vai rolar. Você precisa de alguém que te entre na tua intimidade e diga: você está aqui, você está assado, você está desse jeito, e você precisa voltar. Você tem esse caminho e essa escolha, mas entenda as consequências de cada um. Você não precisa de alguém para dizer o que você faz. Se você precisa de alguém para dizer o que você tem que fazer, você precisa de um guru. E vida espiritual tem nada a ver com isso. Vida espiritual eu sei que se eu for por esse caminho, a consequência é essa. Esse caminho, a consequência é essa. Escolhe. Porque Deus coloca diante de mim e de você a bênção e a maldição. E não é o diabo, é Deus. Escolha. Porque até nisso Deus é justo, sabe por quê? Porque se você escolher racionalmente, se você se arrepender, você vai ter o perdão. Não estou mandando você escolher o caminho errado, em nome de Jesus. Mas até nisso o amor de Deus e a graça de Deus nos alcança. Mas nós precisamos sair dessa cegueira, desse esfriamento. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de autodisciplina.
eu fico injuriado. Eu fui fazer minha formação, eu sou coach de formação, e eu fiquei assim, quicando no meu curso, porque eu falei, tudo isso que eu estou aprendendo aqui eu ensino na igreja. E o pior, eu ensino para a eternidade. E os coaches estão ensinando a vencer no mundo. Mas Jesus nos ensina a vencer o mundo. Então existe uma boia lá, mas existe uma arca cá. A arca da presença de Deus. A arca da redenção. A arca da aliança. E nós precisamos decidir nas nossas vidas. Você, principalmente você hoje, e você que vai me ouvir depois dessa mensagem, você nunca vai poder falar para você mesmo que eu não consigo. Que eu não posso. Esquece isso. Lute por isso. Torne-te maior do que isso. Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Cara, se eu não tiver fé para isso, esquece. O que está em você, o que Cristo colocou dentro de você, é maior do que o que está no mundo. Uma igreja que não entende isso ainda não se tornou igreja. E o pior é que ainda ensina isso de forma errada. Você vai cair sim, você vai ter dificuldade sim, você vai ter que batalhar sim, porque no mundo tereis aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo. Esse bom ânimo está ligado àquilo que você mantém aceso dentro de você, as verdades com que você carrega, a fé que você prospera. E nós precisamos nos posicionar, porque não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, em nome de Jesus, se você não assistiu a série, vá lá, assista de novo. A primeira mensagem, a segunda mensagem e essa terceira. Se você não assistiu a palavra que eu falei sobre as verdades, as nossas verdades, está lá no MGC, no YouTube. Entra lá, MGC Itabuna. Você que não faz parte do YouTube, vai lá e dá um like para a gente. Se conecta, tá vendo? Mas para fazer a verdade de Deus funcionar. Você que precisa mandar uma mensagem dessa, assim, eu entendi isso, alguém precisa entender, manda para ele, fala, velho, vamos assistir isso juntos, vamos entender isso juntos. Mas em nome de Jesus, não fique na mesma condição que você chegou aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque, meu amigo, o nosso dilúvio está anunciado. Jesus vai voltar. E tudo aponta para a volta de Jesus. Todas as coisas têm falado sobre isso. Mas o que a Bíblia também diz que o mundo não vai acontecer no mundo, também vai acontecer. Então eu tenho que me tornar diferente agora. Eu tenho que estar forte agora, não é no dia mau. A Bíblia não manda eu ficar forte no dia mau, ela manda nos dias bons, prepara-te para os dias maus. E hoje é o seu dia. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos ficar de pé. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, Deus. Te damos graças, Senhor Jesus, nessa manhã. Nos agradamos da tua palavra. E ainda que não tivéssemos, Senhor Jesus, gostado, o objetivo da palavra não é gostar, mas é entender, Deus, para que possamos reagir conforme a tua direção, porque a tua palavra é direção. Então, o objetivo de conhecermos a palavra, de termos intimidade com a palavra, de termos intimidade com o Senhor, é te adorar e ter uma direção. Sabermos por onde andar, saber onde tocar os nossos pés. Em nome de Jesus. Pai, que essa semana seja de paz. Que essa semana, Senhor Jesus, seja na tua presença. Que venhamos a compreender a tua vontade. Que não sejamos mais indiferentes, Senhor Jesus, com o Evangelho e com o pregar o Evangelho.
Se Jesus estava meditando sobre a questão de ir, de pregar o evangelho, falar a todas as pessoas, a gente tem um entendimento de que tudo isso é para ajudar a igreja. Em nome de Jesus, não é isso. Quando nós falamos de Jesus, como nós pregamos sobre Jesus com a nossa vida, é adoração. Então nós somos chamados para adorar o Senhor com as nossas vidas. Nós somos chamados para adorar o Senhor com a nossa boca, com tudo aquilo que nós fazemos e com tudo aquilo que nós ainda iremos fazer. É adorar. Pai, que essa semana nós tenhamos uma experiência sobrenatural com o Senhor. E eu profetizo e decreto sobre a tua vida que o sobrenatural seja extremamente natural sobre a tua vida. Que nós sejamos um povo conhecido naturalmente sobrenatural. Amém? Obrigada, Deus. Ide todos em paz. Que a face do Senhor esteja sobre você. Que o amor do Senhor esteja sobre cada um de nós. E que o amor dele esteja nos preenchendo, abastecendo e sejamos inteiramente satisfeitos pelo amor do Pai. Amém? E de todos em paz. Em a paz do Senhor Jesus. Amém.